Surpreendentemente, mesmo nos dias atuais, algumas pessoas ainda associam a solteirice a algum tipo de tabu, principalmente ao completar 20 anos, quando a sociedade parece intensificar a pressão quanto ao estado civil de solteiro. Quem nunca escutou ou presenciou as frases clichês dirigidas às mulheres como "ainda tá solteira? Não vai ficar pra titia, hein?" No entanto, parece que esse cenário está mudando. Nos últimos anos, testemunhamos uma mudança significativa nos perfis e escolhas femininas. E esse movimento tem ganhado força e aceitação em quase todo o mundo. Entretanto, na China, a realidade é diferente. Já ouviu falar do termo Shengnu? Sabia que na China os pais anunciam filhos, especialmente filhas solteiras, em praça pública? E se eu te contar que em solo chinês existe até um tipo de licença para as mulheres procurarem parceiros? Ficou curioso? Neste vídeo você terá uma visão abrangente sobre a experiência das mulheres solteiras na China, desde o estigma até a busca pela liberdade. Até pouco tempo atrás, uma mulher que não conseguisse um bom casamento se via em uma situação difícil, sem renda própria e, em alguns casos, sem herança. Nesse cenário, as solteiras eram muitas vezes estigmatizadas, tornando-se quase como apêndices das famílias. Porém, nos últimos anos, percebemos uma mudança considerável nos perfis e nas escolhas das mulheres. Muitas delas decidem permanecer solteiras por diferentes motivos, e essa tendência está ganhando aceitação crescente ao redor do mundo, mesmo em culturas tradicionalmente patriarcais. Conforme um estudo conduzido pela consultoria Morar HPI, a pedido do Tinder, 72% dos jovens entre 18 e 25 anos entrevistados afirmaram ter escolhido ficar solteiros. Surpreendentemente, as mulheres, mais do que os homens, expressaram sentir-se empoderadas por não estarem envolvidas em um relacionamento. No entanto, na Terra do Dragão, essa realidade é bem diferente. Na China, a dinâmica em torno da solteirice se destaca, infelizmente, com um tom bastante preconceituoso. Apesar das estatísticas indicarem uma predominância masculina, ser solteiro, especialmente para as mulheres, é visto de maneira desfavorável. Enquanto em muitas sociedades uma mulher que busca independência financeira é admirada, mesmo que cause algum desconforto em famílias mais tradicionais, na China a realidade é outra. A solteirice feminina é estigmatizada, sendo considerado um sinal de desrespeito, especialmente pelas próprias famílias. Imagine uma mulher com mais de 27 anos, independente financeiramente, dedicada ao trabalho e sem pressa para constituir uma família. Em muitos lugares, isso seria sinônimo de orgulho para os pais, não é mesmo? No entanto, na China isso é sinal de vergonha e muitos pais consideram que ter uma filha solteira é uma espécie de fracasso e é comum os pais desejarem que suas filhas se casem, consigam um bom trabalho e tenham filhos. Para concretizar esse desejo, a Praça do Povo em Xangai recebe todos os sábados e domingos à tarde centenas de mães e pais aflitos pela demora de seus filhos em se casar. Algo cada vez mais comum na China, conforme o país se urbaniza aceleradamente. Nesses encontros, os pais fazem propaganda de seus filhos em folhas de papel preenchidas à mão. Por mais estranho que pareça, esses anúncios trazem a idade e altura das moças e rapazes, acompanhadas de descrições elogiosas e uma série de exigências quanto ao perfil do potencial parceiro ou parceira. Essa prática de anunciar noivos em praça pública ganhou impulso nos últimos anos, sendo conhecida em inglês como marriage market, ou mercado de casamento. Os frequentadores afirmam que a estratégia começou há cerca de uma década. No entanto, se você acha que essas são as medidas mais radicais, ficará surpreso ao descobrir que há outras iniciativas desse tipo no país.
Preocupado com a queda no número de casamentos, o governo também vem incentivando feiras para solteiros, como a Shanghai Matchmaking Expo. Outro exemplo dessa pressão imposta pelo governo ocorre na Escola Experimental Jinglan, onde as professoras agora têm direito a folgas extras, chamadas de licenças familiares e licenças de felicidade. No entanto, na prática, esse tipo de licença parece servir como uma fachada para encorajar as mulheres a encontrar parceiros durante o tempo livre ou até mesmo ter mais filhos. O governo alega que essa medida proporcionará mais tempo e oportunidades para que as mulheres, geralmente as que ocupam cargos em departamentos internos, se conectem com o sexo oposto. Mas a verdade é outra e você já vai entender. A política do filho único é apontada como um dos fatores que explicam a recente queda no número de casamentos no país. De acordo com dados do jornal americano The New York Times, os matrimônios estão em declínio desde 2015. Além da redução do número de jovens, a restrição a um único filho também resultou em um desequilíbrio de gênero, com a preferência cultural por homens levando ao aborto de muitos bebês do sexo feminino. A previsão é de que nos próximos anos haverá 30 milhões de homens a mais do que de mulheres atingindo a vida adulta e entrando no mercado de casamento chinês. Diante da escassez de noivas e preocupado com os efeitos econômicos do menor número de bebês no futuro, o governo chinês tem pressionado para que as mulheres se casem rapidamente. Em 2007, oficializou a expressão Shengnu para mulheres que não se casaram até os 27 anos. Um termo nada empático que se traduz como mulheres que sobram. E o motivo para esse rótulo? Obviamente é conter o aumento de mulheres solteiras em uma sociedade tradicional, onde a decisão de não se casar é vista não apenas como uma escolha individual, mas como uma transgressão moral, sendo percebida até mesmo como uma ameaça à segurança nacional. O tema é tão delicado que virou até mesmo assunto de um livro. Segundo Leta Hong Fincher, renomada autora de Leftover Woman, Mulheres que Sobram, a iniciativa representa uma campanha cuidadosamente arquitetada pelo governo chinês para estigmatizar mulheres na faixa dos 20 anos que optam por permanecer solteiras. A autora argumenta que essa iniciativa é parte de um esforço para pressionar especialmente as mulheres educadas a se casarem e terem filhos, e esse fenômeno tem raízes históricas relacionadas à economia agrícola e à necessidade de mão de obra nos campos. No passado, o casamento era uma maneira eficiente de unir os recursos de duas famílias, com a distribuição de terras férteis, muitas vezes dependendo da proporção de membros masculinos. Além disso, o acesso limitado à educação e ao mercado de trabalho para as mulheres as tornava dependentes dos pais e, posteriormente, dos maridos. Embora as condições sociais para as mulheres tenham mudado, a pressão para o casamento persiste, refletindo tradições antigas em uma sociedade em rápida transformação. Devido a toda essa pressão, no desespero, muitas mulheres chinesas recorrem a medidas extremas e insólitas, como participar de cursos intitulados Como Encontrar um Marido, oferecidos pelo Weime Club. Só para vocês terem uma ideia, até 2017 existia um curso sobre moralidade feminina, ministrado na Escola de Cultura Tradicional da cidade de Fushun, em Liaoning, nordeste da China. As lições eram no mínimo intrigantes, se é que podemos dizer assim. Quer um exemplo? No curso, as mulheres eram aconselhadas a não pedir comida entregue em casa, ou seja, elas deviam sempre cozinhar, pois se não fizessem, isso seria considerado descumprimento de uma norma estabelecida. Outro exemplo é quando o marido pede algo, e aqui não importa o contexto, se ela estivesse ocupada ou não, a orientação era dizer sim e que seria feito imediatamente. A divulgação de um vídeo na internet revelou o conteúdo de algumas dessas aulas, onde os professores ensinavam conceitos como o homem é o céu e a mulher é o chão, e que também a mulher se situa em uma posição inferior.
Outro ensinamento questionável era: se baterem em você, não retribua o golpe. Se a insultarem, não devolva o insulto. Aguente e não peça o divórcio. As disciplinas do curso incluíam tarefas domésticas como cozinha, costura e faxina, além de normas comportamentais e literatura tradicional. Em um depoimento no vídeo, uma mulher compartilha: meu marido me colocou nesta escola para eu aprender a subordinação e o comportamento feminino. Outras cenas mostravam as alunas levantando-se às 4h30 da manhã para iniciar as tarefas domésticas. Após o vídeo gerar mais de 5.000 comentários críticos na internet, o Departamento de Educação de Fushun decidiu cancelar as aulas, alegando que elas atentam contra a moral social e a igualdade de gênero. Esse tipo de instituição, segundo o jornal nacional Global Times, tem proliferado na China nos últimos anos. Embora a Constituição do país preveja a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade real ainda está bem distante. No relatório sobre igualdade de gênero do Fórum Econômico Mundial, a China ocupa o 100º lugar, abaixo de países como o Tajiquistão e o Azerbaijão. Apesar de a China ostentar mais mulheres multimilionárias do que qualquer outro país, um olhar mais atento revela disparidades significativas entre os gêneros. O salário médio das mulheres é notavelmente inferior ao dos homens, com uma diferença de até 35%. Além disso, a representação feminina nas instâncias de poder é praticamente inexistente, com nenhuma mulher jamais participando do Comitê Permanente do Partido Comunista, o órgão máximo do poder no país. A autora do livro que falamos mais cedo destaca uma mentalidade que, segundo ela, é estimulada pelas próprias instituições oficiais chinesas. A pressão social sobre as mulheres chinesas para se casarem antes dos 27 anos, rotulando aquelas que permanecem solteiras como defeituosas, contribui para um estigma enraizado na sociedade. Essa pressão também se manifesta em questões mais sérias, como a violência doméstica. Embora a China tenha recentemente aprovado sua primeira lei contra esse tipo de agressão, sua implementação é irregular, limitando-se a mulheres casadas. Até campanhas globais como a #MeToo, que trouxe à tona questões de assédio em muitos países, encontra resistência na China. Problemas como a violência doméstica são tradicionalmente considerados assuntos familiares e muitas mulheres assediadas no trabalho optam por permanecer em silêncio, temendo repercussões negativas em suas carreiras. E como todos nós sabemos, a China não é fã de liberdade de expressão, e mesmo dizendo o contrário, aqui qualquer tentativa de mobilizar a sociedade civil é estritamente monitorada. Em solo chinês, as representações frequentes de mulheres solteiras como desesperadas, excessivamente qualificadas e intimidadoras são comuns nos meios de comunicação. No entanto, essas mulheres estão desafiando o estigma associado à condição de solteira de uma maneira única, por meio do seu poder econômico, sem recorrer a protestos ou ativismo direto, como analisado por pesquisadores. Há 6 meses, um documentário produzido pela SK-II, uma renomada marca japonesa de cuidados com a pele, agitou a sociedade chinesa ao explorar as pressões enfrentadas por mulheres solteiras. O documentário encorajou-as a trilhar seus próprios caminhos, existindo as pressões familiares comuns e desafiando a narrativa social de que algo está errado se não estiverem casadas. Atualmente, as chinesas, especialmente nas grandes cidades, são mais independentes e não estão mais se casando antes dos 30 anos. Elas priorizam o desenvolvimento profissional, cuidam de suas finanças e adiam a ideia de formar uma família. Apesar disso, a aceitação da escolha dessas mulheres pela sociedade chinesa permanece um desafio. O casamento ainda é algo extremamente patriarcal e talvez essa tendência de mulheres que decidem ser solteiras e independentes tendem a crescer. Mas, de momento, essa expectativa é uma mera fantasia.
Mas será mesmo que a sociedade chinesa vai passar a aceitar a escolha dessas mulheres? Conta pra gente nos comentários o que você acha. Já conhecia sobre essa realidade na China? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos interessantes. Muito obrigado por assistir e até a próxima!